Fala, parceria! Tudo bem? Cara, você deve estar achando muito estranho, não é o Vareta que está aqui, mas sim, sou eu, professor Coqueiro. Tô dando uma força pro Vareta, dando aquela animada no canal dele, no grande Geo Raiz. Vamos lá, é o seguinte, primeira coisa você já sabe, coisas do YouTube, vai, clica lá no like, já aproveita. Clica no like, dito isso, vai lá, se inscreve no canal e já compartilha com a galera. Compartilha com um amigo, com a amiga, com a mãe, com a vovó, com o tio, com a tia, tanto faz. Compartilha com os amigos aí, porque no fim das contas é um vídeo que vai te ajudar e ajudar todas essas pessoas a entrarem naquele que é um dos grandes vestibulares daqui da região de São Paulo, do Brasil, que é o vestibular da Unicamp. Bem-vindo ao vídeo de o que mais cai no vestibular da Unicamp em História. O foco é pensar naquilo que mais tem presença no vestibular da Unicamp. Você sabe que os vestibulares eles são uma forma de ingresso às universidades, são uma forma de ingresso muito importante, uma principal forma de ingresso, mas é importantíssimo você se lembrar que, apesar disso, né, a ideia é criarmos um pouco de possibilidades para que você não se preocupe com a prova, para que você se sinta segura ou seguro na hora de fazer essa que é uma das grandes provas de vestibular do estado de São Paulo. Vamos lá então? Vamos preparar aqui para que você tenha um pensamento bacana, para que você crie na sua cabeça um movimento perfeito de fazer a prova da Unicamp. Só um detalhe, os últimos 5 anos, 2019, 2023, tivemos muitas mudanças no vestibular da Unicamp. Uma dessas mudanças foi a pandemia, né? A pandemia veio, né, do Covid-19, ela transformou a forma com que os vestibulares eles olham para os seus estudantes, os seus ingressantes. E a Unicamp foi um dos vestibulares que mais mudou no período pandêmico. Ela se preocupou muito com os seus alunos e ela mexeu muito na sua estrutura de prova, o que foi muito bacana da parte do pessoal da Convest. Dito isso, as estatísticas que eu estou trazendo aqui para você são estatísticas marcadas nos últimos 5 anos, ou seja, no período pré-pandêmico, no período pandêmico e, vamos dizer, vai um pouquinho pós-pandêmico também. Né? Não sei se eu posso encaixar já pós-pandêmico, mas vai meio que pós-pandemia aí, nos anos de 22, 23 e agora 24, que seria aí o vestibular do ano que eu estou gravando esse vídeo para você. Tá bom? Então vamos lá, ó. De história geral, o que a gente pode esperar da prova da Unicamp? Dos últimos 5 anos, 40% da prova da Unicamp, 40% da prova da Unicamp, quase metade da prova da Unicamp foi prova com a história geral. Então, para aquela galera que achava que a história geral quase não aparece, bota a mão na consciência, vamos dar uma olhadinha em história geral, porque é muito importante a história geral da prova da Unicamp, tá certo? Além disso, o que cai de história geral é uma das grandes características da prova da Unicamp. Ela é uma prova muito de atualidades, ela quer te chamar a sua atenção para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então a Unicamp não é um vestibular que é muito conteudista, por assim dizer. É um vestibular focado em contextualização. Gosta de usar a história como uma base, como um suporte, como um elemento básico para você pensar tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Sem dúvida nenhuma, o estudante que vai entrar na Unicamp é um estudante que tem, por assim dizer, uma consciência de mundo maior, muito grande, tá? Então, foca nisso. Bom, o que cai de história geral na Unicamp? As atualidades, coisas do dia a dia. Então, se você está atenta ou atento a um jornal, a uma revista, né? Jornal, revista, coisa de velho, né? Mas pensando, né, tô dizendo assim, nas redes sociais que trazem, de repente, esses jornais de grande circulação, que são importantes no Brasil, no mundo, que falam das notícias que você está acostumado a ouvir. Né? Então, estar antenado ou antenado no que tá rolando no planeta Terra, né, é sempre bacana. Uma descoberta científica nova, né, uma polêmica, né, também pode aparecer na prova como base aí de estudo. Então, tudo isso que possa chamar a atenção do vestibular da Unicamp. Então, 32% da prova de história geral vem com essa característica de atualidades. Se não atualidades, a gente pode considerar a história contemporânea, que também ganhou aí um grande destaque. São 26%.
Perdão, são 26% da prova de História Geral em História Contemporânea. O que eu quero dizer com isso? Peguem o momento da Revolução Francesa em diante. Então lá a Revolução Francesa, período napoleônico, a segunda Revolução Industrial, estamos falando do neocolonialismo, um tema que a Unicamp adora, história da África recente, tudo isso a Unicamp ela bate muito nessa tecla e ela vai fazer com que a história contemporânea apareça para você na prova lá no fim do ano, lá no mês aí, né, outubro, novembro, quando a Unicamp costuma fazer a sua primeira fase, tá certo? Então, muita atenção, muito cuidado com a história geral, com esses dois grandes temas, como você pode perceber, tudo muito próximo da nossa realidade, porque a Unicamp busca mesmo esse estudante que tem aí um olhar bastante periférico sobre tudo aquilo que está acontecendo na sua vida e não apenas um olhar para a sua realidade. Dito isso, história temática, né? A gente tem aqui a história temática como sendo 20% da prova, né? Um quinto desses últimos 5 anos, basicamente uma aí por ano. A gente tem basicamente uma prova bastante importante, uma prova muito temática, de conhecimentos gerais. Então segue um pouco nessa linha das atualidades, tá? Então aquela ideia de você de repente ter um texto que fala sobre algum assunto muito atual, e ele puxa para um elemento da história. Então está falando sobre uma questão sobre racismo, uma questão sobre problemas sociais variados, e ele vai puxar tudo isso para uma coisa mais contextual, uma coisa mais da realidade do brasileiro ou da realidade do mundo, né? Então às vezes até mesmo uma questão interdisciplinar. Acredito que isso aqui, ó, tem mais a ver com questões interdisciplinares, no caso da Unicamp, do que qualquer outra coisa. Porque a Unicamp é uma prova interdisciplinar, ela gosta disso. Então uma questão de inglês falando de história, uma questão de biologia se relacionando com história, uma questão de química se relacionando com a história, são várias possibilidades e a Unicamp gosta muito de fazer isso. Então acho que esse número aqui, ó, ele representa muito mais do que um tipo de questão temático. Eu acredito mais numa questão interdisciplinar aqui, falando de coisas mais aleatórias, de coisas mais gerais, mas sempre buscando coisas que, assuntos que se relacionem de forma bastante coerente e bastante coesa, que é uma das grandes características da prova da Unicamp, que eu particularmente gosto bastante. Já que você chegou até aqui no vídeo, queria te oferecer mais uma coisa. Eu e o Vareta temos um projeto muito bacana chamado de Aprofunda Humanas. É um projeto que a gente está criando nesse ano de 2023, que tem o foco de ampliar o olhar dos estudantes sobre as provas de São Paulo e sobre o Enem. O nosso foco é fazer uma série de aulas, que são aulas que tenham a tendência de olhar um pouco mais para alguns assuntos e torná-los mais simples, mais fáceis e mais acessíveis. Tudo isso com mais de 20 horas já de aulas na nossa plataforma, com resoluções de prova, com temas específicos, temas variados, com aulas gravadas, que são um charme. Tá muito bacana, vale a pena você, se interessa pela prova da Unicamp, se interessa pelas humanidades, de você dar uma olhadinha no link que tem aqui na nossa descrição. Lá o link da descrição, você vai ser levado para uma plataforma. E nessa plataforma, cara, tem tudo o que você precisa para saber sobre a Unicamp, sobre as provas paulistas, sobre o Enem, sobre os grandes bons vestibulares. Eu e o Vareta estamos encabeçando esse projeto, chama-se Aprofunda Humanas, é muito legal, vale a pena para você que está estudando aí para os vestibulares principais do Brasil. Beleza? Bom, vamos seguir? Seguindo, então, a gente tem a História do Brasil. A História do Brasil também tem um índice bastante grande na prova da Unicamp, são 31% de questões da prova da Unicamp dos últimos 5 anos foram de História do Brasil. E dentro disso, tema mais clássico impossível, colônia. Colônia é a base do negócio. Colônia, seja ela a questão da escravidão, seja ela a questão da organização política do Brasil durante a colônia, capitanias hereditárias, governo geral, a reorganização, as relações sociais, que a Unicamp gosta muito de trabalhar, e um tema que nos últimos 4 anos tem sido marcante na prova da Unicamp, povos originários. Minha humilde opinião, povos originários têm sido cada vez mais presentes na prova da Unicamp, e fica aqui a minha dica para você. Povos originários com certeza devem aparecer, tá bom?
Dito isso, a Unicamp é uma prova que busca muito esse olhar sobre as histórias extras, né? Eu vou chamar de histórias extras, porque elas vão sair de uma coisa mais conservadora, mais tradicional da história, que é olhar para grandes eventos. A Unicamp busca, nesse elemento da história do Brasil, um olhar agora mais para a história das mulheres, para a história de grandes personalidades, mas agora pensando em personalidades femininas, personalidades negras, personalidades de vários tipos, de grupos, que não apenas o homem branco. Isso tem mudado bastante nos vestibulares e a Unicamp tem encabeçado muito esse movimento com as suas questões. E de colônia tem sido uma grande quantidade de questões envolvendo esse tipo de novo universo, essas novas descobertas, esses novos olhares. Tá bem? República Nova, 16% de questões sobre República Nova, que sem dúvida nenhuma é um tipo de questão que fala muito sobre a nossa realidade, né? Que pega um pouco esse final do governo militar, dos anos 80, um pouco dos governos mais atuais, pega lá o governo Collor, uma crise, um plano real do Fernando Henrique, os primeiros governos do Lula, depois os governos da Dilma. A Unicamp tem trabalhado bastante esses momentos mais atuais. Por quê? Porque ela quer isso aqui, ó. Ela quer que você pense em atualidades. Como que as atualidades elas podem influenciar a história do Brasil? Ó o vínculo aqui. Ó uma questão interdisciplinar entre história geral e história do Brasil. Uma questão que não foca em um conteúdo exclusivo, mas numa gama, numa teia de pensamento que consiga, então, trazer essa realidade aqui, ó, para aquilo que você está sentindo próximo de você. É o aluno com visão periférica, tá? Uma aluna com visão periférica, que é o que a Unicamp quer. É um estudante que seja capaz de ser crítico, que seja capaz de se movimentar pela história e pela linha do tempo com mais habilidade, tá bem? E, como você bem sabe, os exercícios são fundamentais. Fazer exercícios da prova da Unicamp são muito importantes. Então fica aqui mais um convite para você, no link da descrição vai ter lá, aliás, na descrição vai ter um link, né, para você acessar uma apostilinha com exercícios da Unicamp, todos eles com gabarito, comentados, separados, bonitinho, por temáticas, tudo isso feito com muito carinho. Só você ir lá, entra no link, vai acessar uma plataforma, consegue ter acesso a tudo isso por um precinho muito bacana e para você estar mais do que preparada, mais do que preparado para essa grande prova que é a prova da Unicamp. Tá bem? Fica lá então, na descrição tem o link, vai lá e regaça, arrebente a prova, como você já vai fazer, eu tenho certeza disso. Por fim, ó, História da América. História da América é pouco presente, como você pode perceber, apenas 8%, mas em geral, o que a Unicamp faz? Ela faz uma comparação, tá vendo? Ó, grande parte das questões que falavam sobre a América de maneira geral, não exclusivamente a América portuguesa, vamos falar sobre colonização. Então, talvez uma comparação entre colônia na América Espanhola com colônia brasileira, talvez uma diferenciação da colonização do norte dos Estados Unidos com uma questão de colônia brasileira, algo que relacione essas comparações, que é uma coisa que a Unicamp gosta muito. Comparar, compreender, entender, analisar os processos e tirar conclusões, que é uma das grandes metas da prova da Unicamp. Tá bem? Então espero que você tenha gostado. Um grande abraço e a gente se vê por aí.